Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, terça-feira, dia 22 de novembro de 2022, plano anual de leitura bíblica se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 até o capítulo 45, versículo 8, Salmos, capítulo 119, versículo 17 até o versículo 32, Provérbios, capítulo 28, versículo 8 até o versículo de número 10, e primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Porção diária do dia de hoje tem como título: Com quem estou se identificando, Paulo ou Timóteo? Baseado na leitura bíblica, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8 e o versículo 12. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 12. Por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nesta carta, o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, que está em Éfeso, começando seu ministério. E Timóteo estava enfrentando grandes adversidades, perseguições, tribulações, sofrendo com falsos mestres. E o apóstolo Paulo, como seu mentor na fé, escreve esta carta para encorajá-lo a continuar perseverando em meio à tribulação e não abandonar a fé, mas continuar cumprindo a sua missão, defendendo o Evangelho do Senhor Jesus. E logo no versículo de número 8, nós vemos o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo e também nos ensinando que, independente das circunstâncias que enfrentamos em nossa caminhada, jamais podemos nos envergonharmos do Evangelho. Sempre combatendo o bom combate da fé, sofrendo as aflições como um bom soldado de Cristo, independente das lutas e provas. Jamais possamos naufragarmos na fé e negar o nome de Jesus. Seja qual for a situação que estivermos passando, por mais difícil que seja, jamais podemos deixar de exercer aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Porque mesmo passando por tais tribulações, ainda assim o Senhor quer nos usar para trazer cura a quem necessita. E justamente esse era o papel do apóstolo Paulo nessa carta. Paulo escreve esta carta a Timóteo dentro de uma prisão, prestes a ser decapitado por Nero, solitário naquela cela fria. Paulo ainda assim encontrava força para escrever a Timóteo para que ele continuasse firme até o fim. Quando ele diz a Timóteo no versículo 12, por cuja causa eu padeço, também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo sabia que seus dias estavam próximos, padecendo em uma prisão, e diante as suas experiências com Cristo, ele não se envergonhava do Evangelho. Ele tinha plena certeza que não foram homens que o haviam chamado, mas o próprio Cristo que o escolheu. E ele sabia que a sua vida estava guardada nas mãos do seu Senhor. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, seja lá qual for a aflição que você estiver enfrentando, em prol ao Evangelho, nunca se esqueça, foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu,
O mundo pode te desprezar, a família, o pai pode não te amar, mas é um Deus bondoso no céu, que te ama e enviou seu próprio filho para morrer em uma cruz, demonstrando seu amor de pai. E diante dessa palavra, eu te pergunto, como você está se sentindo nessa caminhada? Com quem você está se identificando? Com Timóteo ou com Paulo? Como Timóteo, passando por adversidades, angústias e até mesmo desesperado, eu quero dizer para você, aquiete seu coração, acalme sua alma. Pode ter certeza, aonde quer que seja, tem um Paulo que está orando por você dia e noite. Pode ter certeza que tem um Paulo que se preocupa com você. Deus sempre coloca seus instrumentos para serem canais de bênçãos nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ou você nessa caminhada está se identificando com Paulo, ainda aflito, passando por lutas, se vê na necessidade de ser usado para ajudar alguém. Eu digo para você nessa manhã, não negligencie seu chamado. Seja usado, meu irmão, mesmo machucado, mesmo ferido, porque como diz aquele louvor, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e bondoso Pai que estás nos céus, sabemos, amado Deus, que a nossa caminhada é trilhada de aflições, desafios, combates, mas que momento algum, Senhor, venha pairar em nossa mente o desejo de retroceder, o desejo de desistir, mas sempre continuar firme, exercendo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Portanto, Senhor Deus, permaneça conosco, nos concedendo graça, nos concedendo força para nos mantermos de pé, mediante ao chamado que nos foi proposto. Assim eu oro, entrego e confio tudo em tuas mãos, te louvando, te adorando nesta manhã, em nome de Jesus. E que Deus lhe abençoe e lhe conceda um ótimo dia. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.